voltando, pessoal, é isso que eu queria, que eu acredito que seja muito importante, é nós entendermos que mesmo os espíritos que tiveram missões muito elevadas, muito importantes, alguns tiveram dificuldades no caminho, e nada é por acaso. Isso é para mostrar que nós temos dificuldades. Pode acontecer de desviar do caminho. E a gente tem que lutar para voltar. Por isso, não vamos tentar fazer além daquilo que a gente pode fazer. Nós vimos lá, cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. As formiguinhas com um trabalho pequeno, mas sem parar nunca. Olha o edifício da República delas, né, de tudo que elas constroem, sem parar, devagar e sempre. Aqui no texto da gente, né, o texto agora, ele fala pouco de Paulo, até porque teve essa importância, eu acredito muito importante, 2 espíritos importantíssimos para o cristianismo, de uma importância ímpar, tiveram dificuldades, e um inclusive auxiliou o outro, quando no toma e lê, né, que a criança falava para Santo Agostinho, cai exatamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E ali abriu o caminho para a conversão dele. Nosso texto aqui volta para Santo Agostinho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador da verdade que ele iniciou a descobrir, que ele era obcecado pela busca da verdade. Ele iniciou no cristianismo e terminou, depois de desencarnado, no espiritismo. E, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo. Então, o que a gente tem, né, ainda nesse texto? Lá no slide anterior, ele cita exatamente o livro, uma das obras, né, Confissões. O que é a obra Confissões de Santo Agostinho? É uma obra composta por 13 livros. 9 são autobiográficos. São as confissões da vida dele, das angústias dele, das dores dele. Tem uma editora que vende o livro Confissões, 300, todas as obras, 300 e poucas páginas. E ali ele confessa. Os outros 4 livros são 13, os outros 4 são de teologia, né, filosofia cristã. Então, nessas obras, ele confessa as dores, as dúvidas, a vida que ele passou. Ele mostra quem ele era. Em Confissões, ele põe no papel todas as fraquezas dele. Ele abre o coração e a vida dele num livro para quem quiser aprender o caminho que não se deve seguir, e ele deixa isso bem claro. Em Confissões, ele também mostra, e ele era adepto de Platão e depois do neoplatonismo. Em Confissões, ele expõe numa oração a complexidade dos pensamentos dele. Ele coloca numa oração o seguinte: dizei-me, eu vou suplico, ó Deus misericordioso, para comigo, eu que sou miserável pecador, dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta. Olha isso, pessoal. Ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes desse tempo, quem era eu, meu Deus? Ou seja, antes dele estar na barriga da mãe dele, quem era ele? Ele tem a percepção de que havia uma outra vida.
Existi, ele perguntando, eu existi porventura em qualquer parte? Ou eu era acaso alguém, meu Deus? Isso em Confissões. O texto, ele cita essa obra, né? Essa obra em que Santo Agostinho confessa as dores, a vida dele. É uma autobiografia da questão da sensualidade, do sexo, da busca da verdade, do problema com a bebida, com os jogos de azar. Então, o que a gente pode perceber? Olha só, das conexões de Santo Agostinho com o Espiritismo, né? O Espiritismo que ainda a ciência não conseguia provar. A filosofia, ele era assim, apaixonado pela filosofia, pelo aprender, pelo saber, pelo conhecimento, pelo ensinar, né? A ciência, porque ele entendia que era importante, e ele fala isso no Livre-Arbítrio. Outra coisa, na outra obra dele, Livre-Arbítrio, ele fala sobre a importância da fé, mas não uma fé qualquer. Ele ali dá indícios da importância da ciência corroborar essa fé. Mas era uma ciência que não podia fazer muita coisa. Mas na percepção de Santo Agostinho, ele já, nessa obra Livre-Arbítrio, ele já pressupõe a necessidade de uma fé raciocinada. Então, Santo Agostinho, filosofia, ciência e a religião, a ligação com Deus. Ele já tinha essa preocupação. Seguindo aqui com o texto, pessoal, esse ardoroso disseminador. Então aqui, né, nós vemos a importância de Santo Agostinho para o cristianismo, para o espiritismo, e hoje, no dia de hoje, para que nós possamos entender o que pode acontecer com a gente, qual o caminho que a gente deve tomar. O que Paulo fez, o que Santo Agostinho fez, o que nós podemos fazer pela nossa vida. Santo Agostinho, ele responde também na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, 919. Isso. Na pergunta 919, a pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é de Santo Agostinho. E ele fala assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse a vocês, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho também se colocou na posição, lá na obra Confissões, se colocou na posição do filho pródigo e da ovelha perdida, lá em Lucas, capítulo 15. Mas Jesus perdoa. Ainda em Lucas, essa é a mensagem que ele deixa para a gente, o exemplo da vida dele, a obra dele, o comportamento dele, a conversão dele. Aqui tem uma nota, né, de Kardec, nota: dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Claro que não. Claro que não. Em momento nenhum. Agora, o que aconteceu com Santo Agostinho agora, espírita, divulgando o espiritismo? Antes, eu mostrei o tempo todo, ao longo dos slides, que ele tinha essa ideia, né? Desde que ele começou a estudar Platão, ele tinha essa ideia do conhecimento, como Platão, né? Do conhecimento que ia se juntando de outras vidas. Eu mostrei um trecho do próprio livro Confissões, em que ele, numa oração, pergunta isso a Deus, né? Mas ele precisava, a ciência não conseguia provar nada, então ele precisava dessa ligação com Deus que ele encontrou na Igreja Católica, fora do corpo, com uma visão mais ampla, mas isso não significa que ele está demolindo o que ele edificou. Certamente que não, como tantos outros. Ele vê com os olhos do espírito que não via enquanto homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças, de algumas frases. Daquelas parábolas que lá no início ele achava superficiais, mas junto com Ambrósio ele conseguiu entender a profundidade das parábolas. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía.
Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, o chamado, toma e lê. Pôde apreciá-las mais judiciosamente, mais criteriosamente, mais realisticamente. Assim, é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Espíritos íncubos e súcubos era como a igreja católica caracteriza, e Santo Agostinho é obcecado com isso, com as questões do sexo, a fraqueza do sexo, né? Íncubos e súcubos é como ele chama, como se fossem um demônio masculino e feminino que obsidia o ser humano na fraqueza do sexo. E ele, quando começa a ter uma visão mais ampla, né, ele entende que não é esse negócio de demônio do sexo, não é assim que funciona. E o anátema, né, a excomunhão, ele excomungou com a teoria dos antípodas, a teoria de que a Terra era redonda. Porque quando se dizia que a Terra era redonda, o que acontecia? Quem estava aqui em cima era certo, era justo. Então quem estava aqui embaixo tinha que ter um caráter contrário a quem estava em cima. Só que aí depois, como é que isso acontecia? Como é que a pessoa ficava de cabeça para baixo? A dificuldade da ciência. Então, por um tempo, ele excomungou a ideia da Terra redonda. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, em toda a grandeza, com toda a lucidez, vendo todo, como Paulo diz para a gente, quando a gente está na matéria, é só em parte, né? Agora, que se lhe mostra com toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos, como a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que ele explica para a gente, conhece-te a ti mesmo, e o conhecer a si mesmo é o princípio do quê, meus irmãos? Da reforma íntima, da palavra-chave, olha, incrível, não é combinado, da transformação. Nos últimos estudos, olha, nas últimas 3 semanas não tem um estudo em que a palavra transformação não vem à tona. E o que aconteceu com Paulo de Tarso, o que aconteceu com Agostinho de Hipona, foi uma transformação. E o que nós fazemos todos os dias, quando a gente começa a conhecer, buscar conhecer a nós mesmos, quando nós buscamos a nossa reforma íntima, é um pouquinho essa transformação. Ah, mas é tão pouquinho. Olha lá as formigas que nós vimos lá no contexto. Olha o edifício da república que elas constroem. Pedacinho por pedacinho, sem parar. A cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão. Proclamando o espiritismo na atualidade. Outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição similar, em posição análoga. Então, meus irmãos, porque Santo Agostinho também trabalha muito com São Luís, sabe? Aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso. Então, meus irmãos, que nós possamos iniciar a nossa transformação ou dar continuidade à nossa transformação. Desvios podem ocorrer, mas se a gente fizer o nosso trabalho ali, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, a gente vai voltar para ele. Vamos fazer... Tem um trecho aqui colado, eu vou ler para vocês rapidinho, meu tempo já se esgotou, mas é assim, é lá do livro No Mundo Maior, né? Nós já estudamos lá no Nefas. Olha que coisa linda. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Não adianta voar, querer sair correndo e voar se você não aprendeu a marcha. Vai cair, vai se machucar, quebrar a perna e aí vai ter que parar a caminhada porque está machucado. Então vamos devagarzinho, mas não vamos parar nunca. Nunca. Meus irmãos, que as bênçãos do Mestre Jesus possam recair sobre nós nesse momento, nos dando coragem, força, determinação
e lucidez para seguirmos o nosso caminho para a frente e para o alto. Que assim seja, graças a Deus.